Olá, tudo bem? Este é um podcast sobre mulheres poderosas no cinema. Então, para essa conversa, a gente trouxe 2 cineastas, uma mulher e um homem, e também uma psicóloga para falar sobre a análise do psicológico desses personagens. Além da Franciele e eu, que somos doutorandas do PPG de Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade de Fevale e vamos ser as suas anfitriões por este podcast. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Sheisa, eu sou doutoranda de Diversidade Cultural e Inclusão Social e comecei a fazer esse trabalho um tempo atrás com a minha irmã, Franciele, que também é doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Nós gostamos muito. Ah, é verdade, na Universidade Fevale. Nós duas também temos um mestrado em comunicação na Unicinos. E esse trabalho ele surgiu porque ele é um trabalho sobre cartografia digital e nós tínhamos que escolher alguma coisa que, enfim, nós pensamos em escolher algo que nós gostássemos bastante e nós duas somos muito apaixonadas por cinema. A Liti já me conhece há bastante tempo, ela sabe que eu sou bem aficionada com isso, já fiz alguns curtas, videoclipes, enfim. Sou uma colecionadora de DVDs e Blu-rays. Então, esse tema acabou surgindo assim a partir das nossas paixões, né? Nós relacionamos este tema com a cibercultura no sentido de que nas próprias relações sociais digitais, das redes sociais, internet, grupos de discussão, o cinema acaba sendo um dos maiores impulsionadores dessa socialização, do que as pessoas discutem, trocam de informação e etc. E começou a nos interessar a investigar como as mulheres que estão sendo discutidas nesse grupo são, sabe? Como é a personalidade delas e, em função disso, como elas vão acabar com as suas personalidades influenciando essas pessoas que tanto conversam sobre elas, discutem, etc. Acho que antes da gente continuar, vamos nos apresentando, né? Eu acho que todos, né, vamos nos apresentar. Então, como a Tisa disse, eu sou a Franciele, sou do PPG Diversidade Cultural e Inclusão Social da Fevale. Então, a gente está aqui com várias mulheres para debater esse assunto e a gente trouxe o Alan também para ele poder ter a opinião masculina sobre esse assunto, né? Porque acho que é muito importante a gente trazer o diálogo aberto para o plural, porque isso acaba impactando todo mundo na sociedade, né? Não são só as mulheres que estão impactadas por isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alan. Eu trabalho, na verdade, atualmente com design de experiência do usuário, mas já trabalhei antigamente com audiovisual, já trabalhei em televisão, já trabalhei fazendo curtas, documentários, ficção. Mas já não trabalho há algum tempo sobre isso, então o que eu puder contribuir, estou aqui para ajudar. Puxando, então, quem sabe a nossa cineasta mulher, Liti, te apresenta aí para nós. Meu nome é Litiele Tavares, então. Hoje eu sou estudante de audiovisual na Fevale também, eu já estou me formando, meio do ano que vem eu já saio da faculdade. E no momento eu trabalho na produtora como assistente de produção, e as minhas obras, por enquanto, ainda são universitárias, algumas são profissionais como assistente de produção, e antes disso eu trabalhei em outras áreas que nada a ver com audiovisual, né? Trabalhei no cinema, mas trabalhei em hospital, aeroporto, enfim, em várias outras áreas. Mas hoje estou aqui quase me formando. Que ótimo, muito obrigada, Liti. Obrigada. E a Ana Paula? Bom, por fim, né, pessoal, boa noite. Deixa eu agradecer, né, novamente o convite, assim, né, que foi meio surpresa, mas achei super bacana. Sou a Ana Paula Domingues, sou psicóloga, né, graduada pela Uniriter. Atualmente eu atuo, né, principalmente com a clínica psicanalítica, assim, que é um viés com o qual eu tenho bastante identificação, pós-graduação, né, que eu estou realizando nessa área também. Mas já atuei, né, com educação inclusiva, né, com a psicologia escolar,
também fazendo uma pós em psicologia hospitalar, enfim, né? Então, aos pouquinhos, já passei aí por diferentes experiências e gostaria de dizer que achei, assim, sensacional, né? O tema, a proposta, acho que é super interessante. Eu gosto de cinema, claro que não entendo tanto, né, quanto vocês, que se aprofundam, enfim, né? Mas acho que vai ser bem legal e bem rico, né? Talvez trazer um pouquinho do viés, de uma perspectiva da psicologia para tentar contribuir. Então, vamos começar falando para vocês como é que foi que a gente iniciou esse trabalho. Nós iniciamos tentando entender como eram essas mulheres poderosas no cinema, como é que elas eram representadas, como elas apareciam. Tudo começou quando a gente começou a ler, como a gente já disse, né? Nós acompanhamos cinema, seguimos páginas e tudo mais, e casualmente apareceram algumas matérias falando sobre mulheres poderosas que acabavam solitárias, loucas, enfim, todas esses malefícios, quase como se ser poderosa fosse algo que tu tivesse que perder algo para poder ser poderosa, né? Tu fosse punida de alguma forma para ser poderosa. Isso eram as nossas primeiras observações, né? O que nos chamou a atenção. Então, nós pensamos em fazer uma investigação para ver se isso era mesmo verdade, sabe? Se isso se repetia, se aquelas matérias elas condiziam com o que acontecia realmente no audiovisual, nos filmes, nas séries, nos desenhos, enfim. Então, quando a gente começou a fazer isso, a primeira coisa foi começar a buscar algumas matérias por essas 3 palavras: mulheres poderosas, solitárias. Bem importante você comentar nessa parte, porque a gente começou a pesquisar na web, né? Então, matérias feitas por jornalistas e tal, e a gente começou a ver que elas se dividiam. Ou elas estavam conectadas às colunas de relacionamento, ou elas estavam relacionadas à coluna de liderança pessoal. E uma coisa interessante é que quando elas estavam na coluna de liderança pessoal, a gente via a autoria da matéria e eram mulheres. E quando elas estavam na página de relacionamento, quase todas não tinham autoria. E a gente ficou pensando, será que não era porque eram homens escrevendo, né? E aí vocês tinham que ver o que eram as matérias, eram conselhos, assim, se você quiser um par, não pode ser tão exigente. Era. Então, as coisas eram muito dicas de como se portar para te ser merecedora de ter um par romântico e não ficar solitária, né? Claro. Então, isso foi nos deixando, assim, bem estressados, confesso, quando a gente começou a Eu ver... imagino. Verdade, imagino. Aí a gente começou a buscar a lista de mulheres poderosas do cinema, mulheres poderosas do audiovisual. E aí a gente notou que várias personagens elas se repetiam, tinham essa constância de séries, mas também não tinha muito credibilidade daqueles sites que estavam colocando aquelas listas, sabe? Porque a gente está fazendo um trabalho acadêmico, então não posso fazer todo um trabalho, uma pesquisa baseado no que o Omelete falou, sabe? Uma coisa bem importante também é que essas listas populares, elas não passavam de 20 mulheres, sabe? Tipo, a gente achou das 10 mais, as 15 mais, e o máximo foi as 20 mais. Então, no começo, isso daí a gente nem tinha percebido o estresse nisso, sabe? E aí, uma coisa que eu queria ver de vocês, sei lá, as 3 mais que vocês acham de mulheres poderosas no audiovisual. Vale agora série e vale filme. Vale desenho? O que vocês acharam? Vale acharam? desenho, vale tudo, porque eu acho que vai estar na lista dos populares. Vamos lá. Lite, começa aí que tu tem bastante familiaridade. Vai lá. Eu já sei uma que a Lite vai falar. A gente pode começar com a Lana, né? Wachowski, que acho que agora, como ela assumiu o lado dela de mulher, ser mulher, né? Digamos que é uma das mulheres que eu admiro, mas enfim, antigamente não era uma mulher, né? Sim, não mas começou tu tá falando aí na produção, né, do audiovisual. A gente tá pensando agora, quem sabe, nesse momento só de personagens. Personagem, tá, vamos lá. Bom, a Litiele já sabe, vou falar da Trinity, né? Eu sabia que ela ia falar da Trinity. Trinity, Vou falar da Trinity.
Não tem como eu não falar dela, né? Até por uma questão de Matrix ser um divisor de águas na Olha, minha Alice, vida. eu não achei a Trinity em nenhuma dessas listas populares. Eu achei que Nossa, que fosse loucura! Não Aham, achou? não Não. achei. Meu Nessas, assim, Deus, não vocês conhecem, acredito. Ana Paula, tu conhece a Trinity? Conheço, sim. Desses tempos eu estava tentando, inclusive, assistir toda a trilogia que eu não tinha visto toda até hoje, mas muito bacana. Achei uma boa essa. Uma boa. Não acredito. E tu, Ana, quem tu considera uma mulher poderosa? Olha, se eu parar para pensar, né, claro que a gente pode pensar em muitas, né, tem tanta série, filme, assim, mas algo, se eu fosse talvez trazer, assim, para uma série que me impactou muito nos últimos tempos, e claro que eu acho que isso fica, né, para a gente ir refletindo, com certeza, depois onde isso, né, vai se encaixar, mas eu não sei se vocês já ouviram falar daquela série The Handmaid's Tale, que é baseada também em livro, não Sim. é? Claro, uma série, né, que tem um contexto ali, enfim, né, super denso, traz questões, assim, né, de também uma realidade ali, e acho que discute, enfim, traz diversas questões, assim, né, para pensar tanto em questão de feminismo, né, da questão do gênero, né, do ser mulher, enfim, também numa sociedade, mas a personagem principal, eu acho que traz muitos aspectos, assim, né, de tantas questões pesadas, ou se a gente pensar também traumáticas, né, em que passa, mas que resiste, né, e claro, não sem marcas, né, porque com certeza com muitas marcas, e a gente, para quem assistiu a série, né, vai vendo isso no caminho, né, mas é uma personagem que me fazia refletir muito, né, quando eu vi a série, né, às vezes do quanto, talvez, né, nós mulheres, enfim, suportamos, ou, né, também o quanto nós carregamos muitas vezes, né, muitas cargas, e que a gente tem que administrar, né, e que muitas vezes a sociedade também coloca, né, para nós mulheres, assim. Então, é algo assim, né, que, claro, na minha associação, assim, foi o que veio agora. Sabe o que eu Essa achei também não estava na interessante? lista. Exato, isso que eu ia Essa... falar, Fran. Eu Pois achei que ela estaria. achei Alan, agora é interessante. contigo. Alan, vamos lá, vamos ver. Ai, que o Alan eu acho que vai pegar um spoiler porque a gente contou a lista para ele. Vamos ver. Ele já tem uma dica. Não vale, não vale. É verdade, eu já vi uma boa parte, né? Então provavelmente vai influenciar a minha escolha, né? Tava tentando pensar em alguma, pensei em várias assim, enquanto vocês estavam falando, né? Mas uma que todo mundo conhece, eu acho, e é de um filme que eu gosto muito, é a de, puxa, acho que eu não vou falar essa porque está na lista. Tá, fala, Não, fala. vou dizer Pode alguma falar, outra, fala. então. Não, Não. fala. Posso falar? Agora a gente vai Tá. ficar curiosa. Agora Agora todo mundo fala. quer falar. Tá, fala aí. Quero saber. Um filme que eu gosto bastante é a trilogia, não é trilogia, né? É mais de três, na verdade, de Alien. E a personagem principal, né, a Ripley, desde lá do primeiro Alien. É um filme que eu gosto muito, e gosto há muito tempo. Acho que era o protetor de tela do meu computador, por anos eu tinha, né? Era de Alien. Verdade. Eu sempre adorei muito e gostei sempre muito do personagem dela, né? Principalmente ali nos 3 primeiros filmes. Mas olha só, o fato das gurias terem colocado 2 personagens que não estão em nenhuma das listas que nós conseguimos analisar na internet, sabe, é bem emblemático, sabe? E nos faz pensar quem é que está fazendo essas listas, sabe? Exato. Sim. Quem é que está E que fazendo isso daí? critérios de escolha fato, são de fato. esses? O que torna uma mulher poderosa relevante a ponto de estar numa lista, sabe? Claro, Isso daí com certeza. é bem complicado. Eu também pensaria num personagem que não está na lista, sabe? E aí, onde a gente está vendo essa representatividade das mulheres poderosas que a gente curte na lista? Qual personagem? Qual tu ia Eu falar? não falei a minha. Posso falar a minha? Fala, claro. Fala agora, a gente quer saber tudo. Vou falar a minha, mas não posso ser julgada, tá? A minha personagem é adolescente, mas tudo bem. Vai em frente. Tá, diga aí. É, a Alice ou a Alice é criança? Eu acho que a Alice é criança, né? Alice no País das Maravilhas. Óbvio, Eu mulher. acho. Criança. Pode uma Ela criança. não é adolescente. Ela é criança.
Mas, assim, eu acho a Alice super emblemática. Eu gosto muito dela, me inspirou por muito tempo e me inspira em vários aspectos. E ela não apareceu em lista nenhuma, sabe? E eu falo um desenho porque apareceram vários desenhos na lista dos personagens. Mas apareceram desenhos vilões, não apareceu nenhum desenho considerado herói, né? O mocinho. Isso eu também achei estranho. Bom, a minha... Como é que... Vai lá, Sheila. A minha seria uma personagem de série, seria a Dani Scully, que é do Arquivo X. Na verdade, eu tenho ciclo, sabe? Eu gosto muito de um personagem e daqui a pouco eu não paro, ele sempre vai estar no meu coração. A Trinity, volta e meia, tá no meu ciclo também, sabe? Ai, que bom! Volta e meia ela aparece, dá um oizinho. Volta e meia ela aparece. Vê. Mas, enfim, a gente começou a se perguntar sobre isso, sabe? Quais personagens a gente poderia escolher, qual lista... Eu vou contar um segredo aqui, O Alan já sabe, mas eu vou contar para as gurias que teve aqui gente estressada, vermelha de raiva, porque ela queria usar uma lista sem nenhum tipo de critério, só porque aparecia a Scully. Aí eu disse, não, Sheila, não vai rolar isso daí, não dá. E aí ela tá, mas um print dessa lista eu vou ter, tá? O print ela tem. Pelo menos para ficar registrado. Eu me estressei, eu queria muito. E aí a Fran começou, não, e o rigor científico? E eu... tá bom. Não deu, né? Tentou, mas não deu. Não foi dessa vez. Aí, então, conversando, vendo que tipo de rigor a gente poderia utilizar, o Alan, eu acho que foi ele que deu essa ideia. Ele disse, por que vocês não usam as maiores bilheterias de todos os tempos? Se vocês utilizarem as maiores bilheterias, vocês vão poder selecionar os filmes e aí vocês selecionam as mulheres que tem ali, né, nesses filmes, né? Aí a gente achou bem válido. Só que aí, assim, o que são as maiores bilheterias? O que vocês pensam? Tipo, a gente não pode... Avengers! Eu ia dizer isso, né? Filmes atualmente, né? Essas franquias de heróis. Aí são as mulheres altamente sexualizadas e isso. tal. Colã. Essas são os melhores personagens. Né? Os melhores. Aí, quando a gente foi olhar essa lista, a gente viu que... Pode falar. Não, eu ia completar, que às vezes a gente tem essa sincronia de completar uma outra, né? Eu quero uma fala, a outra vai completando. Não rolou, irmã, dessa vez não foi. Mas, enfim, o que a gente percebeu nessas listas foi um problema chamado inflação. E a gente não pensou na... Quando eu ouvi isso, eu achei, não, isso é besteira, que inflação tem a ver nessa lista, gente? Pelo amor de Deus, vamos colaborar. Mas o pior é que tem tudo a ver. Exato, a inflação acabou se tornando um grande problema para nós, por causa que um filme, por exemplo, muito visto, e O Vento Levou, era numa época que os bilhetes de cinema custavam centavos, então ele jamais estaria nas maiores bilheterias, porque a inflação fez com que aquelas milhares, milhões de pessoas que foram ao cinema não tivessem contabilizado tanto dinheiro, porque o dinheiro desvaloriza. Se a gente não tivesse levado em consideração, se a gente não levar em consideração a inflação, Velozes e Furiosos está na frente de O Vento Levou. E aí a gente ia ter que analisar os personagens Velozes e Furiosos, que eu não sei quem são, né? Não tenho tanta familiaridade. E aí a gente começou a pensar nisso. Que chato vai ficar essa lista, né? Se a gente pegar só esses personagens. Começou muito personagem atual, muito personagem atual. Nossa, e a gente sabe que tem personagens que são super impactantes e são mais antigas, né? Aí a gente foi atrás da lista que tem a correção da inflação. Aí a lista é a lista dos filmes. Aí a gente ficou no embate. Como é que a gente vai selecionar o que é o personagem principal e o que não é? Exato. E aí apareceu um personagem que nos fez pensar muito sobre isso, foi a Pepper. Tu vai falar dela? Ai, não, a Pepper. Sim, eu não ela é importante. A Pepper do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro tá lá, super importante, um dos mais vistos de todos os tempos e tudo mais. E aí a personagem feminina mais importante que tem no Homem de Ferro é a Pepper. Mas como é que a gente iria analisar uma personagem que fala 2, 3 falas em todo o filme? Apesar dela ser a única personagem feminina, não significa que ela tenha o destaque suficiente para que a gente possa analisar as características psicológicas dela, como ela é com o personagem, quais são as inspirações, o que ela gosta, o que ela não gosta, não tem como saber, porque tudo que ela mostra sobre ela é na volta do Homem de Ferro,
né? Claro. Por Sim, é exemplo, a baseada gente num sabe homem, que né? a gente sabe que ela é Calcado. poderosa, né? Tipo, ela destrói muitos drones e, enfim, né? Ela faz coisas fortes, assim. Mas o que a gente sabe dela, além disso, eu acho que a coisa que ela mais aparece é quando ela destrói um monte de drone, né? Tipo, e faz, tipo, uns fogos de artifício. Isso daí é o que eu sei da Pepper, eu não sei mais dela. E aí, isso ia acontecer com várias outras personagens. Deixa o E Alan aí- falar, ele tava tentando falar aqui disso. Não, só ia dizer Vai. que ela é bem poderosa, né, no filme. Ela vira dona, CEO da empresa do Stark. Tony Stark. Mas ainda assim ela não aparece o suficiente, né, para ter uma relevância dentro do filme, relevância suficiente. Para que a Outra gente coisa pudesse aqui que eu vou fazer uma trazer classe... outro exemplo, o Avatar. Aí, vocês viram o Avatar, aquele do Cameron? James Cameron. Sim, o né? primeiro, né? Sim. Isso. Sim. Uhum. Então, o Avatar, a gente foi ver... Quem vocês acham que é, sei lá, a mulher protagonista do Avatar? Eu não sei o nome, o nome dela. Mas vocês não acham que é a princesa lá, que é a... Azul, aquela. Isso, eu diria que seria ela. Exato, mas aí, se a gente for ver, a gente precisava de algum critério de seleção, né? A mulher mais importante do Avatar é a pesquisadora, que é a Signal River, por critério de relevância ali de relevância, no contexto da história, né? De movimentar, Só que aí, talvez. entende? Só que isso já ia bagunçar tudo a nossa lista do que é um personagem importante, o que não é. Eu acho que para o contexto seria melhor analisar a princesa, mas aí a princesa não seria analisada desse filme. Então começou a surgir várias problemáticas sobre essa análise dos 100 filmes mais impactantes, de acordo com bilheteria, e a gente resolveu, então, analisar a partir de outra lista. E aí a gente já vai pular uma outra que deu errado, vamos falar só a que deu certo, que foi... Não, vamos falar que deu errado. A que deu errado. Eu quero falar da que deu errado, porque eu fiquei chocada com a que deu errado. Importante a gente saber o que deu errado. Exato. A que deu errado era uma lista de 100 personagens mais importantes do cinema, só do cinema, sem série, tá? E era de uma revista chamada Empire. A Sheisa disse que é a revista super importante aí pro mundo do cinema, eu não estava familiarizada, mas a gente foi lá botar fé nessa revista. De 100 personagens, quantos vocês chutam que eram mulheres? Ai, não sei, menos de... Não, chutando muito, né? Mas é porque eu já penso em algo muito, muito abaixo, assim, né? Sim, né? Pelo estresse. Menos de 30... É menos de 30, menos de 30. Vai lá, Lite, que agora tá fácil. Eu acho que menos de 15. Também acertou. Também acertou. Infelizmente, tu também acertou, Lite. Infelizmente, exatamente. Infelizmente. Né, tinham então, 10 personagens 10 personagens. Nossa. 10 personagens mulheres. 10 de quanto? 10 de 100. Então, de 100. Então, gente, eram 10% de toda a lista. E vocês sabem quem é que estava nessa lista? Vou falar. Imagina quem. Uma que vocês nunca vão acreditar. A Edna dos Incríveis. Ai, meu Deus. Sério? Exato. Olha só, vou falar para vocês eu gosto da Edna, nada contra a Edna morta. Edna morta. Tá, olha, a Ripley, a noiva do Kill Bill, Sim, a Amy do Garota Exemplar, a Emily Polan, eu não sei quem dos Jogos Vorazes, a gente acabou que só anotou Jogos Vorazes. É a Katniss, né? A Katniss tá. Olhei Jogos Vorazes. Sarah Connor, Fargo, a Lisbeth, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a Wandinha, da Família Addams, tipo, a Wandinha, gente, a Mortícia, né? E a Edna dos Incríveis. E aí a gente ficou pensando que essa lista não tava legal, gente. Na verdade, a gente gravou uns áudios até, a gente ficou indignado quando viu essa lista. E aí, parece muito aleatória. E aí, se vocês forem ver os personagens homens, tem os personagens mais aleatórios da vida, tipo Walter Schobach, de Grande Lebowski, de 98. Meu Deus. Não querendo desmerecer esse personagem. Gente, tem a Lessie nessa lista. Quem? A Lessie. Mas o assim, cachorro. A Lessie ainda é conhecida. Agora, quem é Walter Schobach na fila do pão comparado à Princesa Leia, gente? Quem é? Não tem ideia. Né? Exatamente.
Exatamente. Não, deixou de entrar várias mulheres que poderiam ter entrado, pelo amor de Deus. É uma lista imensa, né? Poderia ter muitas mais mulheres. Pelo menos, olha, 50% podia ser mulher. Sim, e de novo, acho que vai de encontro com aquilo que a gente estava comentando, né? Que é qual é o critério, né? Primeiramente, e quem são as pessoas que fazem, na verdade, exatamente, né? Que estabelecem e definem, quem é o curador né? dessa lista? A gente presume que seja um homem, posso estar errada, né? Imagino muito que provavelmente. sim. Aqui, a Empire, né? Ela é uma revista mensal britânica e eles disseram que essa lista eles fizeram de acordo com uma votação de 5 mil assinantes deles. Então, foram 5 mil assinantes que escolheram esses personagens. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste que de 5 mil pessoas... Só 10 personagens. Sim. É isso. Aí, então, tipo, ficou muito revoltante essa lista e a gente teve que procurar outra lista, né? E a gente encontrou a lista, que é a que a gente tá usando. Tu quer falar um pouquinho dessa, Sheila? Tá, essa lista é da AFI, que é a American Film Institute. Eles são um instituto americano de cinema e lá eles têm várias listas, vários dados importantes sobre o cinema americano. Infelizmente, né, essa lista acaba desconsiderando os filmes feitos em outros lugares, mas era uma lista bem importante. Então, ela é uma lista que fala sobre os 100 anos do cinema americano entre heróis e vilões. Eles dividem entre 50 heróis e 50 vilões e colocam ali uma coisa que nós achamos bem legal, é que já no começo eles falam que sabem que o cinema começou por oprimir as diferenças e que eles sabem que essa lista deles acaba que reforça esse tipo de coisa, mas que são filmes históricos, né, que não tem o que fazer, mas que eles esperam que no futuro próximo possam existir novas listas que reflitam mais a diversidade de hoje em dia. São 50 vilões, são 50 heróis. Quanto vocês acham que tem de mulher nessa lista? De 50? Não, são 100. Não, 100. São 100 também. Heróis e vilões aí. De mulher, né? Essa lista otimista. Essa pessoal... Umas 30 daí deve ter, não sei. Não. Pois é. Não. Não sei também. Um chute aí, Ana. Mas ainda é menos de 30? Sim. Infelizmente. 20? Nossa, exato. Isso. A gente foi pelo viés otimista, né? Então... achando que ia dar uma... Pois é. Pessoal. 20. 20? Nossa. Tá, isso é otimista. Pergunta. Tá, de heroínas, tá? De 50 heróis, quantas heroínas vocês acham que tem? São só 20 mulheres ao todo. São só 20? Heroínas, eu acho que tem menos heroínas do que vilãs. Exato. Umas 5. Tem 7. Quase, bem pertinho. E aí, isso daí, você não acha esquisito que, tipo, entre as mulheres mais poderosas, por que as vilãs são sempre... Sim. É bem estranho. É bem estranho mesmo esse conceito. E outra coisa, nessa lista das 20, quer dizer, das vilãs, tem personagens de desenho. Tem 2 personagens de desenho nas vilãs e não tem nenhuma personagem de desenho heroína. Olha, eu vou colocar então aqui, ó, um pedacinho do áudio para as gurias. Essa é uma dos personagens que está na nossa lista. Vocês vão ter que adivinhar quem é e se é vilã ou se é heroína. Estou compartilhando aqui com vocês. Ó, é heroína ou vilã vocês querem escutar? Acho que a vilã fica mais fácil, vou dar. Pode ser. A vilã primeiro. Anitta, meu bem! Como vai com ela? Oh, miseravelmente, sempre perfeito trapo. Quem é? Tá. Conseguiram escutar? Sim, não, deu para escutar. Essa é a vilã? É uma vilã. Dá play de novo. Vocês querem que eu dê o play de novo? Tu já falou, elas que deveriam saber adivinhar se era herói ou vilão. Anitta, meu bem! Como vai com ela? Oh, miseravelmente, sempre perfeito trapo. Parece alguma coisa tipo parece alguma coisa de desenho, né? Pois é, né? Só que eu não tô conseguindo associar o nome à pessoa. Deixa eu ver se eu escutei o nome, ó.
Pois é, também. Vou dar uma dica, então. Cachorrinhos. Aqui teve, inclusive, fizeram, sei lá, um filme agora, a Isso. Cruella. Cruella. Exato, Cruella. Próxima. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? A gente tá péssima de nome, a gente tá reconhecendo. Lembrando o nome. A da Branca de Neve. Branca de Neve. Isso aí. O nome dela é Rainha, gente. Só O nome esse. dela é Ela é tão importante que o nome dela é Rainha. Rainha. Pois é. E a rainha, a sem nome, tá na lista dos bacanões. Isso daí deixa a gente triste, né? Nossa, esse tipo. Esse é o que eles admiram, né? Esse é E não admirável. tem Trinity. Sim. Não tem Trinity. Sem a Trinity. Quer dizer, tem identidade, tem muita, né? Daí não serve. Tem que ser uma pessoa mais realmente complicada, assim, de entender. Ó, eu Quer dizer, vou soltar o áudio aqui de outro. Esse eu acho que é um pouco mais difícil e é em inglês. Get away from her, you bitch! Essa aí o Alan vai à loucura agora. É do... Ele falou no início, não foi? Falou. Eu tô recolhendo as de lembrar. Vocês deixaram no ar, mas esqueci. Exatamente. Vai aí, Alan. Esse daí é de Alien 2. Ai, meu Deus. É Sigourney Weaver. É o 2, gente, viu? Não é de qualquer um. A O cena dois. da empilhadeira. Sabe até a cena. É a cena da empilhadeira. Então é isso, gente. Foi isso por hoje. Nós contamos aqui com a presença desse pessoal tão bacana que nos ajudou a conversar um pouquinho sobre cinema, sobre a participação das mulheres, e a gente teve a oportunidade de mostrar como surgiu a nossa ideia para fazer esse trabalho. Então, no próximo podcast, a gente vai falar como foi feita essa análise mesmo, e o pessoal vai começar a comentar mais sobre as suas próprias experiências em relação a isso. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!